Olá, seja bem-vindo. Está começando mais uma edição do Jornal Toda Hora. Agora é meia-noite e eu te convido a acompanhar comigo as notícias dessa madrugada. O gabinete do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou que os restos mortais de 3 reféns sequestrados pelo Hamas em 7 de outubro de 2023 e levados para Gaza foram identificados. 3 caixões foram entregues na véspera pelo movimento islamista Cruz Vermelha, que os encaminhou para o exército israelense. Os restos mortais são do capitão americano-israelense Omer Neutra, de 21 anos, que morreu ao ser sequestrado, do cabo Oz Daniel, de 19 anos, e do coronel Assaf Hamami, de 40 anos, o oficial de maior patente assassinado pelo Hamas. Com isso, chegou a 20 o número de cadáveres devolvidos por Israel dos 28 reféns falecidos que permaneciam em Gaza e que deveriam ser devolvidos no início da trégua em outubro. De acordo com o braço armado do Hamas, as brigadas Ezedin al-Qassam, os corpos dos 3 soldados israelenses capturados foram encontrados no domingo no caminho de um dos túneis do sul da faixa de Gaza. Na primeira fase do acordo de trégua, o Hamas libertou em 13 de outubro os últimos 20 reféns vivos, sequestrados durante o ataque contra Israel em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra no território. Naquele dia, o grupo deveria entregar os corpos dos 28 reféns falecidos, mas depois anunciou que a entrega aconteceria à medida que os restos mortais fossem encontrados em áreas sob escombros. Israel acusa o Hamas de atrasar o processo, enquanto o movimento islamista afirma que localizar os cadáveres tem sido uma tarefa complexa e difícil em um território devastado, reduzido a ruínas depois de mais de 2 anos de guerra. E começou a valer a CPI do crime organizado, com foco em facções e milícias. A ideia de criar essa comissão parlamentar de inquérito veio após a mega operação no Rio de Janeiro, que deixou mais de 120 mortos. O objetivo do colegiado será apurar a estruturação, a expansão e o funcionamento de organizações voltadas para o crime. O principal foco dos trabalhos vai ser na atuação de milícias e facções, como o primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho. Proposta pelo senador Alessandro Vieira, a comissão vai ter 120 dias para investigar especialmente o crescimento do crime organizado. 2 dias após a operação policial que deixou 121 mortos no Complexo do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito. 11 senadores devem integrar a CPI do crime organizado e já foram indicados pelas lideranças partidárias. O senador mais antigo indicado para a comissão, Otto Alencar, deve conduzir a sessão de instalação. Na primeira reunião, a CPI deve eleger o presidente, o vice e o relator. Conforme o regimento do Senado, o presidente e o vice-presidente devem ser eleitos pelo colegiado. Uma vez eleito, o presidente designa um integrante para ser o relator da CPI. Geralmente, essas definições se dão por acordo, mas há casos que as negociações não são suficientes e os nomes são definidos pela ala que detém maioria na comissão. E a Polícia do Rio de Janeiro encerrou oficialmente a perícia e liberação dos corpos da mega operação. Mas o ministro do STF, Alexandre de Moraes, teve uma reunião com o governador Cláudio Castro para saber mais detalhes sobre a ação. Todos os 117 corpos de suspeitos mortos na mega operação feita pelas polícias do Rio de Janeiro na última terça-feira, nos complexos do Alemão e da Penha, foram liberados para sepultamento. A informação foi confirmada pela Defensoria Pública do Estado, que acompanhou a identificação e a liberação no Instituto Médico Legal. Durante os dias seguintes à operação mais letal da história do Rio, mães e familiares dos mortos estiveram no local para identificação dos corpos. A perícia do órgão está agora oficialmente encerrada. A Defensoria também trabalhou no pedido de isenção de valores para o sepultamento dos cadáveres por famílias de baixa renda nos cemitérios municipais. Até sábado, ao menos 40 corpos já haviam sido enterrados, a maioria deles no cemitério de Inhaúma, na zona norte do Rio de Janeiro. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a preservação e a documentação integral de todos os elementos materiais relacionados à operação. Moraes estipulou ainda a conservação das perícias e a manutenção das respectivas cadeias de custódia. A medida atendeu a uma solicitação da Defensoria Pública da União. O ministro estará com o governador Cláudio Castro e outras autoridades locais hoje no Rio. A audiência ocorre no âmbito da ADPF das favelas, que monitora a letalidade policial no estado. Dezenas de mortos eram de outros estados do país, como Bahia, Pará, Espírito Santo, entre outros. No entanto,
Ao menos 42 mortos identificados tinham algum mandado de prisão em aberto. O ministro Gilmar Mendes se manifestou no perfil pessoal das redes sociais e ele disse que enquanto o Rio não apresentar um plano de reocupação dos territórios dominados por facções e milícias, o resultado das operações policiais no estado continuará sendo parcial e insustentável. E os moradores do Rio de Janeiro defendem que a pena de prisão para condenados de homicídio a mando de organizações criminosas deveria aumentar. Esse é um dos resultados da pesquisa Quaest, realizada no estado fluminense. De acordo com a pesquisa Quest, 85% dos moradores do Rio de Janeiro apoiam aumentar a pena para condenados por homicídio a mando de organizações criminosas. O levantamento foi feito após a mega operação da semana passada, na capital fluminense, contra o Comando Vermelho, nos complexos da Penha e do Alemão. A pesquisa também indicou que 72% dos entrevistados concordam em enquadrar essas organizações criminosas como terroristas. Outros 23% são contra. Os dados foram coletados nos dias 30 e 31 de outubro, com 1.500 residentes do Rio de Janeiro, com 16 anos ou mais, e a margem de erro é estimada em 3 pontos percentuais. A pesquisa também perguntou sobre facilitar a compra ou acesso às armas de fogo. A maioria, ou 72%, foi contra e 24% a favor. A pesquisa também quis saber a opinião dos moradores do estado sobre a mega operação do último dia 28 e 64% dos ouvidos aprovaram a ação, enquanto 27% desaprovaram. E sobre o sucesso da operação, 58% acreditam que foi um sucesso, enquanto 0,32% consideraram que foi um fracasso. Essa edição do Jornal Toda Hora fica por aqui. Acompanhe nosso canal no YouTube, onde você pode conferir todos os nossos jornais e se manter bem informado. Nos veremos novamente ao 1h35 com mais notícias. Até logo!